Meus queridos irmãos, em Jerusalém, mais uma vez a gente se reúne em nome de Jesus, analisarmos os nossos estudos do dia de hoje. Como sempre, foi um dia bem proveitoso, onde a gente já deu mais um passo na história. Nós, de certa forma, já trabalhamos hoje, ou já estudamos hoje, os efeitos da mensagem que Jesus deixou nessa terra. Porque hoje nós fomos a Cesareia de Herodes e fomos a Jope, ou Iafo, como se chama aqui em Israel. Foram assim, ou são, dois locais especificamente que serviram de introdução às missões de Pedro e de Paulo, ambos integrados na saudade do Cristo, ambos querendo realizar ou correr atrás daquilo que eles não conseguiram entender enquanto estavam com ele, mas tomados pelo impulso, a gente vê lá no livro de Atos, lá no capítulo 9 em diante, com a escolha chamada de Paulo. Depois Pedro sai daqui de Jerusalém, toma a estrada de Jope, que é aquele portão que a gente viu aqui na saída, e vai até essa cidade, que hoje fica anexa a Tel Aviv. É uma cidade portuária, antiga, aonde desembarcou o nosso querido Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, vindo de Corinto, onde ele passou por muitas dificuldades com a sua família, que viviam reunidos, orientados por aquilo que a mãe ensinava a eles, a sua prece judaica. O seu pai, Josebede, dizia que era um justo. Curioso que o tzadik, que se usa em hebraico, é aquele que já vive em essência aquilo que Deus ensina. É o justo. E Emmanuel fala isso, curiosamente, que ele trabalhou na sua vida e já se considerava um justo. Por isso que ele estranha o que Roma está fazendo com ele, mas aquilo também fazia parte do projeto de Jesus, chamando aquela família para que o irmão viesse fazer parte da nova comunidade e que a irmã pudesse ser o canal ou o veículo para que Paulo se integrasse depois dos acontecimentos aqui em Jerusalém. Tudo se encaixa no projeto de Jesus, que, como sempre, é muito perfeito, não tem falhas. Nós vimos ali, naquele ambiente, a riqueza de tudo isso, aquele porto lindo, primeiro porto mais antigo de Israel. Ali desembarca Gesiel, depois de passar por grandes dificuldades como escravo romano, cuidar de um doente, Sérgio Paulo, não é isso? Não é isso? Sérgio Paulo, que depois, reconhecendo a sua dedicação, o libertou. De certa forma, foi um acontecimento que mudou a vida dele, porque ele ainda recebeu como prêmio, pelo cuidado que ele teve com Sérgio Paulo, uma parte boa em dinheiro para ele tocar a sua vida. Só que quando ele desembarca em Jope, ele é assaltado e, por felicidade, não foi morto, porque aquele bandido que tinha ali no porto, ele atacava as pessoas que chegavam, roubava e depois tirava a vida, mas ele se compadeceu de Estevão pela sua humildade, no caso ainda Gesiel. E aí ele sabe que ele dormiu na praia, coitado, não tinha para onde ir, roubado, mas o próprio ladrão que o assaltou conhecia um cidadão que era amigo de Pedro, que cuidava dos necessitados na casa do caminho. Então ele levou Gesiel para a casa daquele homem, colocou numa carroça e trouxe aqui para Jerusalém, enquanto a sua irmã, a Abigail, morava nessa mesma estrada de Damasco e naquela época, sem saber que o irmão já estava na comunidade do caminho, se encontrava com Paulo à noite e na véspera do acontecimento em Jerusalém, eles juraram amor mútuos. Paulo disse que ela seria o único amor da vida dele. Não sabia ele que no dia seguinte ia acontecer o que a gente sabe.
Então vocês vejam que ali estava surgindo um projeto do Cristo para que aquela comunidade crescesse na dor, mas sobretudo na confiança, na fé e na perseverança, no legado que Jesus deixara, porque Jerusalém naquela época fervilhava. Pedro tinha deixado tudo, tinha vindo para cá, vendeu tudo, criou aqui a casa da comunidade do caminho, e aqui era como se dissesse assim, a semente do que Jesus plantou nas suas 3 viagens antes de ser crucificado. E ali Pedro, seguindo o mesmo caminho, ele vai para Jope, e lá ele começa a trabalhar, a realizar suas primeiras missões como apóstolo, agora apóstolo, já fora discípulo, agora apóstolo, enquanto Jesus tinha um que não foi apóstolo, discípulo, mas estava preparando para ser apóstolo, que foi Saulo, na estrada de Damasco. E Pedro caminhava naquela região toda. Vocês viram hoje, nós fizemos um tour por Tel Aviv, viemos de lá para Cesareia e depois viemos para Jope. E Pedro fazia isso tudo a pé, porque ele, quando a viúva Dorca, em grego, ou Tabita, quando ela morre, Pedro não estava, porque ele era amigo dela. E mandaram chamá-lo em Lida, que era uma cidade que em hebraico chama Lode, e hoje fica exatamente naquela região do aeroporto de Tel Aviv, onde nós vamos desembarcar, ou melhor, embarcar de volta ao Brasil. E até o Lucas disse que ficava próximo. E realmente, geograficamente, fica próximo da igreja dali de Pedro, lá em Jope. A gente já visto os rastros dos aviões decolando de Tel Aviv, que Lida foi uma cidade hoje de muita importância. Cresceu mais agora por causa do aeroporto, mas ali ainda tem as marcas de São Jorge, que foi também um guerreiro romano que se converteu ao cristianismo. Vocês veem que está tudo ligado no mesmo ambiente geográfico, no mesmo clima, na mesma situação. E Pedro vem de de Lida, ressuscita Tabita, como a gente viu, a marca, a única igreja cristã católica nessa região é a de Pedro, em Jope, marcas da sua passagem por ali. E diz Lucas que ele, durante tudo que acontecia, ele ficara hospedado na casa de Simão o curtidor, que foi onde nós fechamos a nossa tarde, analisando aquele encontro, um local tão simples, e a gente tem tido, curiosamente, com tanta gente peregrinando por aqui. Ontem e hoje, os locais melhores que a gente precisava, chegava lá, não tinha ninguém. Quer dizer, parece-nos que Jesus, a espiritualidade, nossos guias, Ismael, tem nos trazido essa condição de a gente vai para determinado lugar, como foi ontem na igreja do Galicante e hoje em Jope. Depois que nós chegamos de Cesareia de Herodes, outro local de muita importância, e como não param escavações aqui, né, vocês viram hoje, a gente analisou exatamente a situação de Paulo naquele local, que quando ele termina a sua 3ª viagem, ele vem a Jerusalém, mas como ele entra com Trófimo no templo, acharam que ele tinha profanado o templo aqui de Jerusalém, o que seria aquilo um sacrilégio. E por isso que ele foi preso, se defendeu perante o sumo sacerdote, que até mandou esbofeteá-lo, ele reagiu, não esbofeteou, mas quando ele amaldiçoou, que alguém disse, você está falando isso do sumo sacerdote, e Paulo mesmo, naquela situação, humildemente, ele pediu desculpa, porque quando ele foi preso, mais um sinal que tem nessa situação é que a multidão, todos reunidos, e ele pediu para falar. E diz Lucas, Paulo levantou a mão
no meio daquele vozerio, daquele barulho, quando ele levantou a mão e começou a falar em hebraico, todos se calaram. Você veja que Paulo, naquela época, usava realmente o idioma do povo hebreu. E ele diz: eu sou cidadão romano, sou da tribo sou fariseu, acredito na ressurreição. Só que os sacerdotes eram da tribo de Sadoc, que não acreditavam na ressurreição. E aí Paulo criou uma contenda, um desentendimento entre eles e ficou só assistindo. Ele era realmente iluminado, era uma pessoa realmente, um discípulo de Gamaliel, né? Muito ligado à questão. Por isso que Paulo foi escolhido por Jesus, por dois motivos básicos. O primeiro, porque ele era um exímio conhecedor da Torá. Então ele estava preparado para enfrentar qualquer comunidade, sobretudo judaica, porque ele era, digamos assim, PhD, estudado nas melhores festivais aqui de Jerusalém, estava pronto. Então era alguém que os discípulos dele nenhum tinha a cultura de Paulo. É tanto que ele era candidato a presidente do Sinédrio. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo, cidadão romano. Porque como cidadão romano ele transitava, é tanto que depois que ele apanhou uma vez, apanhou duas, aí ele se declarou, ele não aguentava mais, coitado, de apanhar, ia ser preso, cidadão romano. Aí a partir daí todos o respeitaram. Então ele foi preso em Jerusalém, ele se defendeu, e quando ele estava na Torre de Antônia, os judeus planejaram, na hora dele ser levado para Cesareia, onde ficava o governador daquela província, daquela cidade, que era muito importante, que era Félix, os judeus de Jerusalém planejaram matar Paulo. Aí foram avisar o procônsul lá da torre, e ele levantou um batalhão de soldados, se não me engano, 20 ou mais, e levou Paulo para Cesareia de madrugada. Quando o dia amanheceu, eles já estavam lá. Paulo foi se apresentar a Félix, mas como político que era, ele deixou Paulo escanteado lá por 1 ou 3 anos. Eu não tenho bem certeza na data, mas 1 ano eu tenho certeza. Até que entra o novo prefeito da cidade, e aí é que Paulo se apresenta e pede para ser julgado por Roma, que como cidadão romano, ele tinha todas as chances, e assim foi aceito. Ele faz a sua 4ª viagem, ele chega a aquele naufrágio na ilha de Malta, mas ele desembarca num local chamado Puteoli, que é um projeto da gente visitar esse local ainda, que é lá na península de Nápoles, porque ali tinha uma comunidade judaica, e dali ele é levado a Roma, onde fica por 3 anos, até ser degolado no governo do grande e tirano César, Nero, que foi naquela época aquele que condenou Paulo à morte. E aqui, em Cesareia, em Jope, nós encerramos a nossa tarde com muita emoção, porque o local não tinha ninguém, mas dentro da sua simplicidade, a gente pôde relembrar aquilo que Pedro traz como mensagem. Vocês viram o Ofra explicando para a gente a importância da comida cachê ou não cachê dentro do judaísmo, mas me parece que a mensagem de Pedro era o mesmo que diz Jesus com relação a lavar ou não lavar as mãos. Não é o que entra pela boca que vai ofender, mas o que sai. Então a mensagem de Pedro é universal, é normalizadora de uma forma de congregar judeus e não judeus em torno do Evangelho de Jesus. Então, para mim foi um dia assim muito rico. O interesse de vocês em participar de tudo isso, de estar ali perguntando, de estar ali buscando conhecimento, me deixa, de certa forma, eu, Armando e a Márcia, muito feliz, porque é exatamente o objetivo da nossa viagem. Não é o turismo que está fazendo a gente estar aqui, é Jesus.
é aquilo que realmente nos une. Vamos aproveitar para tirar o melhor que a gente puder desse momento de nossas vidas. Que Jesus possa estar conosco, com os nossos amigos e irmãos do Brasil, abençoando e iluminando a todos. Boa noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir.